Presente, pela vida da minha esposa, do meu filho, que são uma bênção na minha vida. Em nome de Jesus. Peço que abram suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho escrito segundo Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26, e depois irei ler o capítulo de número 2, versículo de número 7. Lucas capítulo 1, versículo 26. Amém? Glória a Deus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 7. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Glória a Deus, aleluia. Pai querido e amado, Deus santo, poderoso, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Pai querido, fala aos nossos corações, que eu venha ser, ó Pai, um porta-voz das tuas palavras a este povo. Pai querido e amado, que eu venha ser o eco da tua voz que clama no deserto. Pai querido e amado, abençoa-nos hoje e para todo sempre. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo ele vai escrever que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, dando-lhe graça, repartiu e disse: Comei, este é o meu corpo, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Aleluia. Hoje estamos reunidos em memória de Cristo, ceando em memória do nosso Deus, Salvador e Redentor. E hoje eu quero trazer uma palavra que Deus, em primeiro lugar, pôs em meu coração, para lembrarmos um pouco da trajetória de Jesus. Sabemos que Ele veio, operou milagres, morreu em nosso lugar, mas eu quero trazer um pouco mais. E para conhecermos Jesus, eis a pergunta: quem é Jesus? Glória a Deus, aleluia. Em Mateus descreve como rei. Em Marcos descreve como servo. Em Lucas descreve como filho do homem. E em João descreve como filho de Deus, o verbo que se faz carne. Aleluia. No Antigo Testamento ele é o anjo do Senhor que aparece a Abraão no Monte Moriá. Ele é o anjo do Senhor que aparece a Manoá, pai de Sansão. E quando ele está subindo ao céu, Manoá pergunta: como é teu nome? E ele diz: para que queres saber o meu nome, que és maravilhoso? Glória a Deus, aleluia. Em Filipenses, ele é o Deus humilde que vem à terra e se faz servo. Em Apocalipse capítulo 4, em Apocalipse capítulo 5, João vê um cordeiro. Em Apocalipse, no mesmo capítulo, os 24 anciãos vê um leão.
Como assim, João? Porque ele veio como um cordeiro mudo, preparado para o matadouro, mas ele voltará como o leão da tribo de Judá. Em Apocalipse capítulo 19, ele é aquele que vem montado no cavalo branco e tem por seu nome fiel e verdadeiro. Na sua cabeça muitos diademas, e a sua veste é salpicada de sangue, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 2, nós vemos os reis magos levando presente para adorar a Jesus. Mas também nós vemos por outro lado Herodes tentando matar Jesus. Ele pergunta aos magos onde encontrar Jesus para ele também adorar, mas é apenas uma mentira, é apenas uma trama para matar Jesus. Nós vemos Jesus desde o seu nascimento passando por dificuldades. Pois Jesus, ele não nasce em berço de ouro. Jesus, ele não tem o melhor carro. Jesus, ele não tem a melhor casa. Jesus, ele não tem a melhor habitação. Jesus, ele não tem as melhores roupas. Jesus, ele nasce numa manjedoura. Jesus, ele não tem o carro do ano. Ele é transportado num jumento. Jesus, ele não tem as melhores roupas. Ele é envolto em panos e colocado numa manjedoura. E desde o nascimento de Jesus, nós vemos pessoas tramando a sua morte. Nós vemos dois grupos de pessoas. Nós vemos os magos, os 3 magos, que queriam adorá-lo e presenteá-lo. Mas também nós vemos Herodes que queria matá-lo. E muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Há pessoas que levantam para a nossa edificação. Há pessoas que são levantadas como bênção nas nossas vidas. Há pessoas que são levantadas para curar as nossas feridas, como um ombro amigo. Mas há pessoas que são levantadas para destruir as nossas vidas. Há pessoas levantadas para destruir a nossa vida espiritual. Mas à frente dos magos havia um anjo. O anjo que guia os magos. E na frente dos magos também havia um anjo que protegia Jesus de Herodes. Na minha e na tua vida, Deus levanta as pessoas para te abençoar. Na minha e na tua vida, Deus levanta pessoas para curar as tuas feridas. Na minha e na tua vida, Satanás, ele levanta pessoas para destruir a minha e a tua vida. Na minha e na tua vida, Satanás levanta pessoas para destruir a nossa vida espiritual. Mas Deus, assim como pôs um anjo para proteger Jesus, Ele coloca um anjo na minha e na tua vida para nos proteger das ciladas de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Jesus, após o seu nascimento, Maria e José, eles têm que fugir para o Egito e ficam lá até a morte de Herodes. Após a morte de Herodes, Jesus volta para Nazaré. Já grande, Jesus, ele encontra um homem pregando no deserto. E a mensagem desse homem chamado por João Batista, seu primo, aquele que foi levantado como profeta para abrir o caminho para Jesus, ele está no deserto pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Ou seja, João Batista é levantado para preparar o caminho para Jesus. E Jesus, chegando até João Batista, Jesus, ele pede que João Batista o batize. Mas João Batista, ele olha para Jesus e diz: como é que eu vou te batizar? Aí Jesus diz: para que se cumpra o propósito. Aleluia. Jesus, ele é batizado não porque ele tem pecado. Jesus, ele é batizado não porque ele precisa ser uma nova criatura. Jesus é batizado não porque ele precisa morrer para o mundo e viver para Deus. Jesus, ele é batizado não porque ele tem que anunciar que está morrendo para o mundo. Mas Jesus, ele é batizado como exemplo, porque em toda a sua trajetória, Jesus é um exemplo para mim e para a tua vida. Outro exemplo de Jesus está escrito em João capítulo 13, onde Jesus, ele pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Aquele Deus todo-poderoso que reinava nos mais altos céus, ele vem à terra agora e está lavando pés de homens, mostrando que todos nós somos iguais, mostrando que todos nós devemos ter humildade um para com o outro, mostrando que nós devemos amarmos uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Outro exemplo é a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz também é um exemplo.
Porque é um exemplo. O exemplo da morte de Jesus na cruz é para que nós possamos matar o nosso eu todos os dias. Nós devemos não apenas ficar ao pé da cruz, como João ficou, mas nós devemos ir para a cruz todos os dias, matar o velho homem. E eu quero fazer um paralelo entre Jesus no Novo Testamento e um homem, um profeta no Antigo Testamento. Que homem é esse, João? Um homem chamado Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 24, Deus faz Ezequiel de exemplo. Ezequiel capítulo 24, a partir do versículo 16, Deus chama Ezequiel e diz: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Geme em silêncio, não faça luto pelos mortos. Ata o teu turbante, põe nos teus pés os teus sapatos. Não cubra os teus lábios e não coma pão dos homens. Mas como assim, João? Ele é um exemplo. Ele é um exemplo porque ele prega de manhã e de tarde a mulher dele morre. Por que um exemplo, João? Que palavra dura. Porque assim Deus o fazia exemplo para todo Israel com um propósito maior. Deus estava dizendo a Israel: está vendo esse homem? Por conta da sua idolatria, por conta da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, vossos filhos e vossas filhas morrerão à espada. Mas vocês farão Ezequiel de exemplo. Vocês não chorarão, vocês não lamentarão, vocês não comerão pão, vocês não se derramarão em lágrimas, vocês não farão luto, vocês apenas farão como Ezequiel de exemplo. E assim sabereis que eu sou Deus. Aí você me pergunta: João, o que tem a ver esse paralelo que você fez de Jesus com Ezequiel? Jesus não tinha mulher. A mulher de Jesus não morre porque Jesus não tinha mulher. A mulher de Jesus não morre, mas Jesus ele morre como exemplo. Mas João, se Jesus morre e quem morre é a mulher de Ezequiel, não seria Ezequiel que deveria morrer para servir de exemplo? Aí que está o engano. Porque se Ezequiel morre, os pecados ainda seriam imputados sobre os homens. Se Ezequiel morre, ainda precisaria de tabernáculo, ainda precisaria de templo, ainda precisaria de sacrifício, ainda precisaria de morte, ainda precisaria de remissão dos pecados. Mas quando Jesus morre, não precisa mais de tabernáculo, porque Ele tabernaculou. Não precisa mais de templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Não precisaremos mais de sacrifício, porque Ele foi o sacrifício vivo. Não precisamos mais do Cordeiro, porque Ele foi o Cordeiro mudo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que morreu na cruz do Calvário para salvar a minha e a tua vida. Aleluia. Em Ezequiel capítulo 37, o mesmo paralelo com Jesus. Ezequiel é levado em espírito a um vale de ossos secos. Em Mateus capítulo 4, Jesus é levado em espírito ao deserto. Chegando no deserto, ele é tentado por Satanás. Satanás ele tenta Jesus porque Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites sem comer. E Satanás ele começa a tentar Jesus com palavras, com lábia. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aí Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas Satanás ele continua insistindo, porque ele é insistente. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és Filho de Deus, lança-te daqui, porque a palavra está escrita que dará a ordem aos seus anjos para te guardar. E Jesus ele olha para Satanás e diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Satanás ele é insistente ainda mais e leva Jesus a um monte alto, ao pico de um monte, e diz: se me adorar, tudo isso será seu. E Jesus diz: vai-te, Satanás, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que eu quero trazer com isso? Satanás, quando estava no céu, ele levou uma terça dos anjos na lábia. Quando Satanás estava no jardim, ele leva Adão ao pecado na lábia. Mas quando Satanás ele tenta Jesus no deserto na lábia, Jesus ele estava firmado nas escrituras, porque ele é o verbo vivo que desceu do céu.
crente que não lê a Bíblia, ele não vence Satanás. Satanás que enganou anjos que via Deus cara a cara. Imagine nós, se não lemos a palavra, o que ele fará conosco? Então nós vemos que desde o início da trajetória de Jesus, ele se torna exemplo para as nossas vidas. Em Mateus capítulo 5, ele vai até o deserto e começa a pregar o sermão da montanha. Ele prega as bem-aventuranças, ele prega a importância da lei, ele prega sobre o homicídio, ele prega sobre o adultério, ele prega sobre o divórcio, ele prega sobre juramentos, ele prega sobre vingança, ele prega sobre amar os inimigos, ele prega sobre o socorro aos necessitados, ele prega sobre oração, ele prega sobre jejum, ele prega sobre as riquezas da terra, ele prega sobre julgar o próximo, ele prega sobre perseverar na oração, ele prega sobre a porta estreita e a porta larga, ele prega sobre os profetas, e ele prega sobre a casa na rocha e a casa na areia. Nós vemos desde o capítulo 1 até o capítulo 7, onde estamos, que Jesus, ele é exemplo. Jesus, ele nos ensina do capítulo 5 ao capítulo 7 como nós devemos moldar o nosso caráter, como nós devemos julgar o próximo, não de forma de vaidade, mas segundo a reta justiça. Ele nos ensina a perseverar na oração. Ele nos ensina que só há dois caminhos: um largo e um estreito. Um caminho espaçoso e um caminho estreito. Uma porta larga e uma porta apertada. Ele nos ensina a ter cuidado com falsos profetas, porque hoje é pregado o evangelho do amor, o evangelho que inclui todo mundo, o evangelho que vem como estás e fique do mesmo jeito. Mas o evangelho é cruz. O próprio Cristo prega e nos mostra de exemplo nisso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós lemos até Mateus capítulo 7, agora vamos para João capítulo 6, onde Jesus, ele nos fala que ele é o pão da vida. No capítulo 5, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta a multidão. No capítulo 6, aquelas pessoas que comeram e se fartaram, elas procuram Jesus apenas por interesse próprio. Elas procuram Jesus porque ele tem para dar o pão dessa terra. Mas Jesus, ele começa a ensinar que ele é o pão vivo que desceu do céu, e que aquele que comer daquele pão e beber de Jesus não terá fome e não terá sede. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia. Jesus, ele vai pregar no capítulo 6, dizendo: vocês querem um pão da terra, vocês querem um pão que perece, vocês querem um pão que apodrece, mas eu estou lhe dando o pão que permanece. Eu estou lhe dando um pão que desceu do céu. Aí eles falam com Cristo: mas Moisés já nos deu o pão do céu. Aí Jesus diz: Moisés não nos deu o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o Filho de Deus. O verdadeiro pão do céu é aquele que desceu do céu. Jesus estava falando dele mesmo. E Jesus continua a pregar: aquele que comer desse pão nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E muitos aqueles que queriam apenas tirar proveito de Cristo, porque Cristo tinha o poder de multiplicar pães, de multiplicar peixe, ele tinha o poder de transformar água em vinho. Então muitos queriam tirar proveito disso. E Jesus, ele começa a bater na tecla, começa a pegar mais duro, começa a pegar mais pesado, começa a cutucar, começa a apertar na ferida. E muitos chegam a dizer: quão duro é esse discurso? Glória a Deus. E muitos daqueles que andavam com Jesus, aqueles que foram escolhidos a dedo por Cristo, pelo discurso duro, pelo discurso pesado, pelo evangelho pregado com dureza, o verdadeiro evangelho, muitos deixam Jesus andando na frente e vêm seguindo ele atrás, dizendo: quão duro é esse discurso? Quão duro é esse discurso? Porque a palavra dura ninguém quer, a palavra de correção ninguém quer, o arrependei-vos que João Batista pregava no deserto ninguém quer. Só queremos o Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Jesus, indignado com aquela situação, Jesus olha para aqueles que te estavam abandonando e diz:
Mas vocês estão agindo como eles? Arruma suas malas, pega as suas coisas, pega as suas trouxas e vão com ele. Pode ir. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para Jesus e diz: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Que palavra é essa, João? É aquela palavra: Jesus vai vir nos arrebatar, Jesus voltará para buscar a sua igreja. É aquela palavra que está em Mateus 10, 32, 33. Aquele que me negar diante dos homens, eu vos negarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu vos confessarei diante do Pai. Não, irmão, eu pensei que era a cidade santa, muro de cristal, rua de ouro. Não, é Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos vão por ela. Mas entrai no caminho estreito e com a porta apertada, porque esse é o caminho que leva à salvação. Muitos deles queriam o pão da terra, queriam as coisas materiais da terra. E quando Jesus prega o verdadeiro evangelho, dão as costas para Jesus. É como muito hoje é pregado. É um evangelho doce de leite. É um evangelho leite condensado. É o evangelho morango do amor, que é docinho na boca, um evangelho doce. Glória, aleluia. Faz muita fama. É muita fama. Repercute de muitas maneiras. Quando bota na boca derrete, gostoso. Mas o verdadeiro evangelho ninguém quer, porque o verdadeiro evangelho era o que Jesus estava pregando. Aquele que não pega a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aquele que me ama, pega a tua cruz, bota nas costas e me siga. A cruz não é caixa de chocolate. A cruz não é morango do amor. A cruz é lugar de renúncia. A cruz é lugar de deixar o pecado para trás. A cruz é lugar de redenção. A cruz é lugar de tristeza, de amargura. Porque Cristo passou por isso. E Cristo estava dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci, você também vence. E no sermão da montanha ele adverte: cuidado com os falsos profetas, porque tem muito crente indo para o inferno por palavras de falsos profetas. Cuidado. Cuidado. Leia a Bíblia, leia a palavra. Tira um tempo para Jesus. Glória a Deus. Agora a gente vai para Lucas capítulo 19. A entrada triunfal em Jerusalém. Jesus chora por Jerusalém. Jesus, no capítulo 11, após ressuscitar Lázaro de João, Jesus ele tem que fugir porque ele estava sendo perseguido. As pessoas queriam matá-lo, as pessoas queriam apedrejá-lo. Então Jesus foge. Mas alguns dias antes da Páscoa, Jesus retorna para Jerusalém. E ele, passando perto de Betfagé e de Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, ele manda 2 discípulos buscar um jumento. Nós vemos aqui de novo que não é o carro do ano, não é uma moto, não é um avião, não é um jardinho, é um jumento que ninguém havia montado ainda. Aí os 2 discípulos vão até a aldeia, traz o jumento para Jesus, e Jesus senta no jumento, e a profecia de Zacarias capítulo 9 se cumpre, que o Salvador entraria montado no jumentinho pelas portas de Jerusalém. E as pessoas vendo Jesus, que ele sempre é acompanhado de muita multidão, ele é sempre acompanhado de muita gente, eles começam a fazer festa, levantam palmas e começam a cantar: Hosana,
Hosana, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Aí sempre tem aquele povo que quer calar. Aí os fariseus olham para Jesus e dizem: manda que esses discípulos se calem, pelo amor de Deus. Aí Jesus olha para eles e diz: se eles se calarem, as pedras clamarão. Muitos são levantados para calar a minha e a tua boca. Muitos são levantados para calar a igreja. Mas se a igreja se calar, Deus faz as pedras clamarem. Deus faz as pedras pregarem. Por isso a igreja não pode se calar. Se o mundo fala, a gente grita. Se o mundo manda, a gente ordena. Porque Deus nos dá essa autoridade. Não se cale diante do mundo. Não se cale diante de pessoas que querem escarnecer da palavra de Deus. Já foi lido aqui Salmo 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas das vezes você acha que é normal, você está no meio de ímpio, você está no meio de pessoas que escarnecem do nome de Deus. Sai fora. Porque Sansão sentou no meio dos ímpios. Sansão se deitou com o escarnecedor. E qual foi o fim de Sansão? Cego, sem a presença do Espírito e morto. Glória a Deus. Não deixe que o mundo vire teus olhos. Não deixe que o mundo tire a presença do Espírito da tua vida. Não deixe que o mundo te mate, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Glória a Deus. Aí Jesus, depois de fazer esse discurso, esse sermão, ele vai avistindo a cidade de longe. Ele vai avistindo Jerusalém. Quando chega, com sua onisciência, sabendo que ia de vir, tem muita gente que prega que Jesus não era onisciente. Como não? Como Jesus não era onisciente? Ou seja, sabia de todas as coisas. Antes de Filipe te chamar para vir e ver, eu te vi debaixo da figueira. Como ele não era onisciente? Como ele não era onisciente se ele prega sobre o fim dos tempos? Aí Jesus, ele vendo a cidade de longe, ele chora por Jerusalém. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecestes também ao menos neste dia o que a tua paz pertence, mas agora isso estás encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te cindirão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti, aos teus filhos que por dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Como assim, João? Jesus está dizendo: vocês não estão conhecendo a paz que está diante de vocês, porque vocês estão cegos espiritualmente através da religiosidade. Glória a Deus. E trazendo para os dias atuais, para os dias de hoje, muitas das vezes as pessoas se desviam. E Jesus dos mais altos céus está dizendo: se tu conhecesse a paz que eu tenho para te dar, mas você está cego espiritualmente, você está cego, os teus olhos estão encobertos. Glória a Deus. Eu não prego apenas para a igreja, tem vizinhos ao redor, tem pessoas ao redor. Glória a Jesus. E Jesus diz: e derrubarão a ti e teus filhos, e não restará pedra sobre pedra, porque não conhecesse o tempo da tua visitação. Jesus está dizendo: o tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo não é amanhã, o tempo não é depois, porque o dia virá, e não restará pedra sobre pedra para aqueles que não estão firmados no caminho de Jesus, porque não conhecem o tempo da visitação, que é agora. E a gente volta
para João Batista pregando no deserto: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E após Jesus chorar sobre Jerusalém, a angústia dentro de Jesus dobra, porque ele sabe que é chegado o dia da sua morte. Porque quando Jesus sai do deserto e vai para Jerusalém e chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, ali já dá início à sua morte, digamos assim. Maria lava os pés de Jesus e Jesus diz: por quanto guardastes isso para o dia da minha sepultura? Ou seja, já estava próximo. E a angústia dentro de Cristo batia muito forte. Ela maltratava o nosso Jesus porque ele era humano. E no capítulo 14 ele consola os discípulos. No capítulo 17 e 16 de João, ele ora ao Pai pelos discípulos: fazes um como eu sou um contigo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aí Jesus ele manda preparar o lugar da ceia. Eles vão preparar o lugar da ceia. E a angústia de Jesus ardia em seu coração. Porque Jesus, após ministrar a ceia, ele diz: para onde eu vou agora vocês não poderão ir. O que há de acontecer agora, vocês não poderão me acompanhar. Aí Pedro olha para Jesus e diz: para onde tu for eu vou, Jesus. Para onde tu for eu vou. Eu darei a minha vida por ti. Aí Jesus, sendo onisciente, olha para Pedro e diz: ô Pedro, antes que o galo cante, tu ainda vai me negar 3 vezes. Jesus ele estava angustiado com a morte na cruz do Calvário. Fora isso, ele tinha o seu amigo Pedro, seu filho espiritual, seu discípulo, seu apóstolo, aquele a quem Jesus ama, sabendo que ele iria o trair, o outra dor. A outra dor, sabendo que ali também tinha outro escolhido a dedo que iria o trair. Jesus ele vai ao Monte das Oliveiras e, como prova da sua amargura, vai Pedro, Tiago e João. Jesus diz: fica aqui um pouquinho que eu vou orar. Vela comigo, mas vocês oram aqui, eu vou no particular. Jesus ele sangra pelos poros, ele soa sangue de tanta dor interior. E diz: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Aí ele volta lá para onde estão os 3. Quando vê, está tudo dormindo. Outra dor em seu interior. Quando Jesus te procurar no teu secreto, onde é que tu vai estar? Vai estar de joelho esperando ou estará dormindo? Devemos sempre estar em constante oração. Devemos sempre estar de joelhos dobrados, em comunhão com Cristo. Porque os 3 estavam dormindo, eles não estavam em comunhão com Jesus. Jesus orava só, e eles oravam e eles estavam dormindo. Glória a Deus. E a partir dali Judas chega e diz: é este o homem. E Jesus ele chama Judas de amigo. E a partir dali ele é levado até o sinédrio. O capuz é colocado em sua cabeça, seus olhos é vendados, e as pessoas começam a acusá-lo. Ali começa a verdadeira dor física de Jesus. Porque Jesus com os olhos vendados, vinha um, dava um soco na cara, vinha outro cuspia, vinha outro batia, e ele com os olhos vendados, eles diziam: tu não és profeta? Dizem quem foi que te bateu, escarnecendo de Jesus. A partir dali Jesus é levado
até o governo de Roma, onde é despido, fica nu, colocam coroa de espinho em sua cabeça. Estudiosos, historiadores dizem que o espinho era mais ou menos de 1,5 centímetros. É colocado em sua cabeça, um pedaço de cana em sua mão. Se prostravam escarnecendo: salve, rei dos judeus. Pegavam um pedaço de cana, batiam em sua cabeça, amarravam Jesus algemado, amarrado, chicoteavam as costas de Cristo. Na ponta do chicote, segundo os estudiosos, haviam lanças, ganchos na ponta do chicote, onde perfuravam a carne de Jesus e rasgavam, penetravam a carne e dilaceravam a carne de Jesus. E o mais interessante é que eles se perguntavam, imagina eles se perguntando: quem é esse homem que a gente bate e fica calado? Porque Jesus, ele é o cordeiro mudo, ele permaneceu calado, ele não reclamou. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não reclamou para salvar a minha e a tua vida. Oh, aleluia. Eu imagino aqueles homens olhando para Jesus. Todo mundo que vem aqui clama por inocência. Eu sou inocente. Para, eu sou inocente. Mas Jesus, ele ficava ali, ó, calado, aguentando tudo. Todas as dores. É levado até a cruz. E eu vou encerrar. Chegando na cruz, Jesus, ele faz 7 declarações. Um doutor, médico, analisando os evangelhos, ele fala a respeito da dor de Cristo, que cada palavra dita por Cristo era como se estivesse enfiando uma lança em seu pulmão, em seu peito, porque ele já não havia líquido, ele não havia bebido. O último líquido era na ceia, então ele tinha muita sede, como já foi dito aqui pelo vinagre. E Jesus, mesmo sentindo essa dor, ele dá 7 declarações. A primeira é: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Em meio a tanta dor, Jesus brada: perdoa eles, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus, na dor, clamava pela minha e pela tua vida, intercedia por mim e por você. Glória a Deus. A outra declaração era: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo em meio à dor, Jesus teve um tempinho para salvar um pecador que estava ao lado. A outra declaração é: dai-me de beber. Jesus, ele estava com muita sede, e mesmo assim ele pede água. A outra declaração é: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzindo do aramaico é: Deus meu, por que me desamparaste? A outra declaração é: está consumado. E a outra declaração é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus. E ali ele entrega o seu espírito ao Pai. E para encerrar, no início da vida de Jesus, não havia espaço para Jesus na estalagem. Não havia espaço para Jesus no conforto da estalagem. Colocaram Jesus na manjedoura. Jesus vai para as sinagogas. Não havia espaço para Jesus nas sinagogas, e expulsam Jesus da sinagoga. Aí querem colocar Jesus na cruz, mas a cruz não é o lugar do Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Também não havia espaço para ele na cruz. Aí pegam Jesus e coloca no sepulcro, coloca na sepultura. Mas no sepulcro e na sepultura também não há espaço para Jesus, porque ao terceiro dia a pedra rola e Jesus ressuscita. E assunto aos céus, depois de 40 dias ressuscitado, subido aos céus. Ergam os portões das vossas cabeças.
cabeças e deixe entrar o Rei da Glória. Aí os anjos de dentro perguntavam: quem é esse Rei da Glória? E os anjos do lado de fora: este é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Jesus, ele entra, passa aos portões celestiais e ele se assenta à destra do Pai. Ali é o lugar de Jesus. Ali há espaço para Jesus. Ali ninguém arranca, dali ninguém tira, dali ninguém toma o seu lugar. Enquanto os homens expulsavam Jesus de todos os lugares, o Pai o exaltou de sobremaneira, que deu o nome que está acima de todo nome, e deu ordem aos anjos que o adorem.